Fala galera, vamos para mais um giro de notícia do Cruzeiro. Possivelmente o lateral esquerdo, o William, está de saída, porque não tem mais clima para ficar no Cruzeiro, principalmente depois daquelas ameaças que ele sofreu junto com Marlon e Matheus Pereira. Não podemos dizer que isso foi obra de torcedor, porque torcedores nunca iriam fazer isso. E também tem outros jogadores de saída e outros jogadores para vir compor o elenco, assim como o goleiro Gabriel Vasconcelos do Vitória. Bora lá ver as notícias. Mas antes disso, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. E você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e comente. Isso ajudará muito o nosso canal a crescer. Bora lá! Bem, querido. Tudo bem, graças a Deus. Jogo Boa não tarde. tem não, né, gente? Mas... Vai demorar, jogo vai o demorar. jogo vai demorar. Mas tá vendo uma mini reformulação, uma micro reformulação no elenco. Enfim, são nomes que estão aparecendo, né? Já 2 negociações realmente confirmadas, né? Não foi o Cruzeiro que confirmou não, tá, gente? Foram as nossas fontes e tal, mas, né, as pessoas ligadas aos determinados jogadores. Vamos começar falando de quem poderia ou pode sair. O William é qual que é a situação do William? Que ontem estava quase indo pro Internacional, mas já estava com o pezinho lá e ele queria ir, tá, gente? Ele ficou bolado com as coisas que aconteceram. Desde o ano passado, vamos dizer assim, primeiro boa tarde, né, Di, pra você, pro Seabra também, e todos que nos acompanham. Desde o ano passado o Inter já tinha interesse no futebol do William, ele que tem uma bela passagem, né, no Colorado, por lá, então o Inter já tinha o interesse no futebol do William, e aí, desde o ano passado, ele já trabalhava talvez com essa hipótese. E o Cruzeiro iniciou o ano rechaçando qualquer possibilidade de negociação do William. Mas aí a sequência de jogos, esses jogos ruins que fez o William, acabou levantando novamente essa hipótese, e o Inter ainda não descarta. Ontem tinha inclusive uma ideia de uma provável negociação envolvendo o atacante Wanderson. O Wanderson chegou a fazer gol no Cruzeiro em 2023, aquela vitória por 2-1, né? Ele fez o segundo gol do Inter, o Maurício fez o primeiro gol do Internacional naquela vitória no Mineirão. E a negociação ela acaba não evoluindo muito por conta também do Leonardo Jardim. O técnico português, ele gosta do futebol do William, tem interesse em que o lateral direito do Cruzeiro permaneça na Toca da Raposa 2, então a ideia, pelo menos com relação ao William, é que ele possa continuar. Tinha de fato essa vontade do Internacional e ela permanece, viu, Di? Mas a ideia é que o William, pelo menos nesse primeiro momento, não sai e tem essa sequência. Vai ter um tempo enorme para poder trabalhar o Léo Jardim e a poder apontar as falhas que tem no elenco, e tem algumas, né? E o Leonardo Meneghetti, o nosso companheiro do sul do país, de Porto Alegre, para você ver que a gente vai de Porto Alegre a Salvador e o mundo inteiro, telefonando para todo mundo para tentar descobrir tudo, que são as nossas fontes mesmo, né? Até porque o Cruzeiro não é fonte, né? A assessoria do Cruzeiro não é fonte. Então, a gente tem fontes espalhadas por aí. Olha o que o Internacional falou com a imprensa hoje de manhã, e o que o nosso companheiro, que é um dos maiores cronistas esportivos do Rio Grande do Sul, reconhecidamente no Brasil, falou com a gente hoje. O que a gente sabe aqui é que o técnico do Cruzeiro não quis liberar o William e, portanto, o negócio não evoluiu. Essa é a informação que nós recebemos agora durante o nosso programa, o Debate Raiz. O negócio não vai prosperar porque o Jardine não quer liberar o William. Tá aí, então, agradecer demais a participação dos companheiros e de todos, né, que por aí vão ajudando a gente nas apurações, né? Essa matéria já está no portal também, o tempo.com.br. Sim, e aí a gente vai de uma lateral para outra, né, Di? Não, você não vai para lateral, não. Ainda não? Afasta um pouquinho, afasta um pouquinho. Afasta um pouquinho. Que eu vou pular? Porque vai entrar aqui alguém muito especial que eu trouxe para ajudar-nos tentar entender este processo ao lado do Seabra. Josias Pereira. Viu que ele aparece rápido? É quase uma mágica. Quase uma mágica, né, Josi? Né, amado? Exatamente, Di. Exatamente. Você fica aí, deixa eu perguntar pro Daniel Seabra aqui, rapidinho. Essas situações, ô Dani, a questão do William não ir já é uma
já é a interferência direta do Léo Jardim, como a gente viu aí, né? Até a questão do goleiro mesmo, que a gente vai falar daqui a pouco e tudo mais. Então agora a gente vai poder ver o Cruzeiro de uma outra forma. A gente nem imaginava que ele estava procurando goleiro, né? Já vai poder ver mais o Cruzeiro pro lado do Jardim mesmo? Jardim é ótimo. A gente espera que sim, né? A partir do momento que o Pedrinho contratou o Leonardo Jardim, você deu carta branca para ele trabalhar, né? Ao contrário do que vinha acontecendo, né? A gente vê o áudio do Pedrinho em relação ao Seabra, a forma do Diniz aí, essa confusão que foi entrar, a permanência dele aí de um ano para o outro e tal. Então, bom, o Cruzeiro já foi eliminado, tem 40 dias pela frente, ponto final nisso, acabou. Vamos trabalhar pra frente, né? Vamos esquecer disso. A gente espera que agora o Cruzeiro, sim, dê carta branca. O Cruzeiro que eu falo, o Pedrinho, né? O Matos, dê carta branca pro Leonardo Jardim trabalhar e escalar quem ele quer. Escalar quem ele acha que tá melhor nesse momento. Seja ele o Gabigol, seja ele o Cássio, seja ele o Fabrício Bruno, quem quer que seja. Então, nesse caso específico do William, pelo que a gente está ouvindo falar aí da imprensa gaúcha, o Leonardo Jardim barrou. Por quê? Porque o William é o titular dele. O William é um ótimo lateral, gente. O William foi bem no Campeonato Mineiro? Não. O William foi bem na reta final do ano passado? Péssimo. Depois que ele voltou da seleção brasileira, ele caiu muito de produção, assim como o Marlon, assim como outros jogadores do Cruzeiro. Mas ele é ele é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Onde é que você vai achar um outro lateral direito para fazer essa função? O Fagner vai aguentar a temporada inteira como titular? Não. Então, realmente, eu acho que está certíssimo. E o Wanderson, que é um bom jogador e que poderia, sim, ser contratado pelo Cruzeiro até, poderia compor o elenco, mas não nessa troca. Eu acho que essa troca aí realmente não é legal pro Cruzeiro. É legal pro Inter, é legal pro Wanderson, mas não é legal pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai mandar um dos melhores laterais direitos pro Inter e vai receber um atacante que é reserva hoje. Então, não acho que seja uma boa e o Leonardo Jardim vetou. Poderia ser outra composição, aí sim. Mas nesses moldes aí, eu acho que tá certíssimo de vetar. É isso. Então fala pra gente, ô Rafa, do outro lado da lateral, que daí o Josias já comenta os dois laterais do Cruzeiro. Então vamos lá, O que acontece com o moço Marlon? Pois é, pra gente fazer essa virada de jogo aí, né? O Marlon também foi talvez por acaso ou não, né? Um dos jogadores também, assim como o William, que perdeu pênaltis na cobrança, na disputa de pênaltis na semifinal do Campeonato Mineiro. O William abriu as cobranças, acabou desperdiçando, Matheus Mendes faz a defesa e o Marlon chuta para fora a terceira cobrança do Cruzeiro naquela disputa de pênaltis. E aí o Marlon também já tinha essa possibilidade de um negócio com o Red Bull Bragantino. Esse assunto até foi ventilado no ano passado, né, de uma provável troca com o Juninho Capixaba, que também é um lateral esquerdo. Faz a ala também pela esquerda, né? É um pouco mais avançada até o Juninho Capixaba. Tinha essa possibilidade no ano passado, mas o Cruzeiro também não tinha interesse nessa negociação. Mas ao que tudo indica para esse ano, por conta das sequência de jogos ruins que faz o Marlon no Cruzeiro, hoje reserva do time, né? O Kaique assume a titularidade. Agora o negócio é visto com bons olhos, pelo menos nesse primeiro momento, pela diretoria do Cruzeiro. E pedido do treinador do Bragantino. Sim, Fernando Seabra trabalhou com o Marlon. Ex-treinador do Cruzeiro, enfim, que entrou nessa história toda. Lembrando que nos dois casos, tanto a volta do Inter com força, né, para poder tentar levar o William, quanto a questão do Marlon, a volta do Bragantino também para tentar essa contratação, aconteceram exatamente depois do jogo de domingo e exatamente depois do que aconteceu na madrugada de domingo para segunda, que apareceu, né, aquela coisa horrorosa lá dos caras amarrados lá no viaduto e tudo mais. Então, eles vieram à tona, né, ou vieram com mais força depois disso. Josias, tá certo o Jardim de segurar aí o William, podendo liberar o Marlon? O que você acha? Bom, de primeiro lamentar, né, esse episódio aí desses bonecos, Absurdo. até coloquei isso na coluna, lamentar. É um completo disparate, o futebol precisa, né, de ter limites, né, não vale tudo, não é as redes sociais também, elas acabam aumentando ainda mais essa insatisfação, esse ódio enraizado, e muitas pessoas aí, elas utilizam os teclados, né, se escondem por trás aí dos smartphones, dos computadores, para fazerem ameaças, como fizeram também pro Matheus Mendes, né? Isso. Lamentavelmente, tudo que eu li lá do Matheus, né, muito triste, né? Falar da mãe dele, inclusive, enfrentou uma doença tão devastadora e acabou falecendo, e uma pessoa
totalmente doentia colocar aquelas mensagens para a esposa aí do Matheus Mendes. Mas em relação ao William, eu acredito que é uma boa essa questão do próprio Jardim continuar com o William no Cruzeiro. Eu acho que é um jogador que pode ser recuperado, apesar de não estar fazendo bons jogos. Acredito que é mais uma questão de posicionamento. Ele foi perdendo muita confiança ao longo dos últimos jogos do Cruzeiro, desde o ano passado. Mas eu acredito que com o treinamento, esses 30 dias, mais de 30 dias que o Cruzeiro tem pela frente, o Jardim pode recuperar o William, e isso vai depender também muito da torcida, né? Acho que a torcida do Cruzeiro agora tem que ter uma reflexão também. Aquilo que for apoiado pelo Jardim, o torcedor tem que abraçar nesse momento para fazer esse Cruzeiro realmente dar frutos nesta temporada. Ainda faltam aí 3 campeonatos pela frente, o Cruzeiro tem múltiplas possibilidades e vai ter basicamente uma nova pré-temporada para ajustar as coisas e fazer as movimentações corretas. Em relação ao Marlon, se for pelo Júnior Capixaba, já pode trocar agora, né? Porque eu nem pensaria 2 vezes. Acho que é sensacional para o Cruzeiro se isso acontecer. Mais uma vez, vamos ter que agradecer ao professor Fernando Seabra se realmente ele for fazer uma mexida dessa aí. Porque, olha, o Marlon vem jogando muito mal mesmo. Nesse jogo, especificamente, contra o América, vocês podem até me ajudar aí quanto tempo ele ficou em jogo, sei lá, cerca de 20 minutos. Em 20 minutos ele praticamente pulverizou o Cruzeiro completamente, né? Ele cometeu um pênalti, ele errou passe, ele fez tudo errado, aí depois ele perdeu o pênalti ainda, né? Jogando pra fora de uma forma bizonha. É um jogador que vem uma queda vertiginosa, e o Kaique, acredito que se trabalhar uma questão defensiva nele, como o Leonardo Jardim já vem colocando o Kaique como titular, aguenta ali, mas precisa de um reserva, obviamente, ou então o titular, no caso, o Capixaba. Acho que seria sensacional para o Cruzeiro se isso acontecesse, porque realmente está nítido. O Marlon, desde o ano passado, já teve uma rusga com a torcida, já reclamou, já deletou o Instagram. Então, assim, totalmente sem clima, e é um jogador que não é insubstituível, não, viu? O William, eu já acho uma boa. Agora o Marlon pode dar tchau para o Cruzeiro urgentemente. É isso, mas não vão ficar aí só nessas situações. Hoje apareceu a questão da busca do Cruzeiro por um goleiro. Aí eu acho que eu me surpreendi ali, né? Porque assim, a gente imaginava... É claro que o Léo Jardim falou para vocês na coletiva que ele já tinha feito uma análise do grupo, né? E que já tinha pedido os reforços. Mas dentro daquilo que a gente, né? Olhando a coletiva dele, vocês que entendem bem esse dia a dia... parecia que seria muito mais os 2 atacantes, né? Os 2 homens de lado de campo do que... Assim, eu não imaginava um goleiro, mas não é que tem um goleiro e que tá negociando já faz umas 2 semanas? Até pela saída do Anderson também, a gente não imaginava isso, né? Se ele fosse no mercado para tentar buscar um goleiro, e acho que o Cruzeiro também esperava uma resposta mais rápida do Cássio, né? O Cássio ainda não consegue ser o Cássio que a gente já viu no futebol brasileiro. Então, o Gabriel Vasconcelos, que hoje o goleiro do Vitória, né? Ele chegou para, quem sabe, até substituir o Lucas Arcanjo, mas não teve o goleiro hoje titular do Vitória uma negociação bem sucedida, e por isso permanece no Vitória, e por isso o Gabriel na reserva da equipe baiana. Então ele vê com bons olhos também esse retorno para a Toca da Raposa 2, sabe da importância de vestir a camisa do Cruzeiro, conhece, né, pelas categorias de base, que é um jogador revelado pelo Cruzeiro, né? E depois tem uma passagem muito forte pela Europa, né? São 12 anos na Europa, circulando por vários clubes da Itália, principalmente. Quando sai daqui é vendido para o Milan. E aí com uma expectativa grande, talvez, até de que pudesse seguir carreira no futebol italiano. E aí ele acaba rodando por outros times da Itália, muita experiência por lá. E ele chega com 32 anos, um outro status, né? Uma outra condição, ele volta possivelmente para o Cruzeiro, para aí sim brigar por essa posição com o Cássio. Bom goleiro, eu acho ele bom goleiro. Cria da base, nem chegou a jogar no profissional, né? A gente conversou com o staff dele hoje. Ele inclusive ficou de fora, né, dos 2 últimos jogos do Vitória. Um anterior e o de hoje, né, que eles vão fazer em São Luís do Maranhão, Copa do Brasil. Ele também não está relacionado, já deve ter a ligação aí com a questão da negociação. Você esperava que o Cruzeiro fosse buscar um goleiro, Josias?
Olha, pelo que o Cássio teve aí nesse início de temporada, eu achava que realmente isso ia acontecer em algum momento. O que eu fico assim questionando é realmente, mais uma vez, né, eu volto aí à questão da base do Cruzeiro, né? Já fiz algumas colunas também sobre isso. Acredito que a base do Cruzeiro era muito mal aproveitada, né? Inclusive até o próprio Gabriel, ele é da base do Cruzeiro, né? Sim, não conseguiu nem ter um aproveitamento, porque porque na época lá realmente o Fábio dominava tudo, não tinha como, né? Todos os goleiros que tiveram aqui, não tinha como ter uma chance, né? Mas eu acredito que hoje a gente vê, por exemplo, o Corinthians também teve que buscar o Hugo Souza nessa saída do Cássio, porque o Carlos Miguel acabou não ficando do Corinthians, né? Teve esse problema lá também. Mas pro Cássio, eu vou dizer, assim, sinceramente, acredito que seja uma ótima ter uma sombra ali, mas eu esperaria que o Otávio tivesse mais algumas oportunidades, assim, né? Talvez ser mais visto nos treinamentos do Cruzeiro. Acho que seria interessante ver esse goleiro da base mesmo, Celeste, tendo mais possibilidades dentro do time do Jardim. Talvez ele esteja optando aí por um jogador mais experiente, talvez por uma questão até de fazer um revezamento na temporada, né? Porque isso pode acontecer. Muitos clubes do futebol mundial fazem isso, né? Coloca ali, por exemplo, o Real Madrid, Lunin com Courtois, fica revezando. O Flamengo já fez isso ano passado. O Matheus Cunha entrava, aí o Rossi jogava um campeonato. Acho que isso vai ser até bom pro Cássio, para ele começar a ter preparar o seu terreno de aposentadoria, né? Ele já disse que vai continuar jogando e tal, mas para um jogador, acho que o Cássio tem 37 anos, não é isso? Não falha a memória aqui, 37 ou 38. O Cássio, para um jogador de 38 anos, goleiro, eu acho que ele tá muito lento, né, Dia? A gente tá vendo aí muitas dificuldades de reflexo, de posicionamento. E, por exemplo, a gente vê aí lógico que você não vai comparar o Cássio, né, com o Buffon da vida ou com o Fábio. Mas esperava-se que numa idade dessa o Cássio continuasse tendo uma agilidade maior. Então acho que isso é mais pela urgência do momento. Mas o Gabriel tem 32 anos, né? Então, assim, se for pensar uma reformulação, ter um goleiro de 32 anos agora, não sei se seria o caminho. Eu acho que o que eu fico pensando nessas contratações do Cruzeiro, Diego, que mais me deixa assim um pouco preocupado, é que o Cruzeiro não tem muito critério, né? Acho que o critério do Cruzeiro passa longe. Assim, por exemplo, vamos trazer o Peralta. Aí o Peralta tá para ir embora. Qual que foi a lógica de ter contratado o Peralta no Cruzeiro? Porque ele nem jogou direito, né? Aí agora o Cruzeiro foi lá e tirou o Anderson. Beleza, o Anderson pode não ser um grande goleiro. Mas o ano passado ele esteve aí e conseguiu segurar a onda durante muito tempo. Aí o que acontece? Vamos desfazer do Anderson. E agora vamos contratar um goleiro? Então são coisas muito absurdas assim que acontecem no Cruzeiro, que a gente fica pensando qual que é o critério dessas contratações. Eu não vejo nenhum, assim, é uma falta de planejamento brutal do Cruzeiro, com muitas contratações dispersas. A gente pode pegar desde o início do Alexandre Matos aí, a gente pode fazer uma análise dessas contratações, por exemplo, o Wallace. O Wallace, beleza, um grande jogador e tal, campeão olímpico, mas qual que tem sido a serventia do Wallace nesse momento aí no Cruzeiro? Porque nem tá jogando direito. Então, assim, são várias coisas que dá para questionar. E o Cruzeiro... Rodriguinho, né? Outro exemplo. Também o Rodriguinho. Tá Cadê jogando. O Rodriguinho? Tem um monte de coisa para questionar. Sabe. É verdade. Tem. E aí o Vitinho foi pro Goiás agora. O Vitinho foi pro Goiás agora. Acho que ele marcou 2 gols, se não me falha a memória. Agora o Cruzeiro precisa de um ponta. Aí o Cruzeiro liberou o jogador da base e não tem mais o jogador. Então, assim, não sei. É realmente muito confuso o Cruzeiro. O Daniel Seabra, a gente tem que pensar o seguinte: quem fez a avaliação, né, dessa história toda, juntando base, juntando quem podia sair, quem não podia ficar, foi o treinador do Cruzeiro, né? Se ele falou assim, eu não quero que o William saia, né, e liberou o Marlon para ser negociado, né, ou pediu a contratação de um goleiro, como é o caso do Gabriel Vasconcelos, que é o jogador em negociação com o Cruzeiro, a análise foi do treinador, né? É o que ele está olhando para o time dele. Bom, provavelmente sim, mas não só dele, né? Com certeza existiu uma troca de ideias ali também. Agora, mais uma vez, eu ia falar exatamente, o Osias tirou da ponta da minha língua aqui, a falta de planejamento. O Cruzeiro se mostra completamente sem rumo. O Cruzeiro não sabe o que quer. Por que o Anderson saiu? O Anderson saiu para jogar, porque o Cássio é o titular, ponto final, acabou, ele vai assumir o gol e acabou.
Aí o Cássio vem falhando, não ganhou a confiança do time e da torcida, e tem uma coisa qualquer esquisita, porque você vê, o Cássio faz uma defesa de pênalti no tempo normal contra o América, ninguém comemora com ele. Ah, é normal. Não, isso não é normal. Ainda mais naquela circunstância, os 50 minutos do segundo tempo, que ali o Cruzeiro estava no vinagre, acabou, não tinha mais nenhuma possibilidade, estava eliminado. E o Cássio faz a defesa, bateu no peito sozinho, olhou para a torcida e ninguém foi lá comemorar com ele. Então tem um troço esquisito aí. Não sei se é em relação ao Cássio, não sei se é em relação ao elenco, não sei. Mas ficou esquisito, ficou. Agora o Anderson sai, tem lá o Léo Aragão, que entrou em alguns jogos também, foi bem aqui, falhou contra o Democrata e tal. Tem lá o Otávio, como o Josias falou, que é o garoto da base, que vem subindo de produção, vem mostrando muita bola. E o Cruzeiro vai buscar o Gabriel, de 32 anos. Sinceramente, não dá para entender o que o Cruzeiro quer em relação ao gol. Não dá para entender. O Cássio vai pro banco? O Cruzeiro tirou o Cássio do Corinthians porque ele era reserva lá. O Cruzeiro vai ter peito aqui, o Jardim, o Matos, Pedrinho, quem quer que seja, para bater no peito aqui, colocar o Cássio no banco e colocar o Gabriel para jogar, por exemplo? Isso vai acontecer? Não sei. Eu não vejo hoje no Cruzeiro esse fato acontecendo, não. Não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que o Gabriel. Por que ele vai ser contratado? Então, galera, é isso aí. O que vocês acharam? Vocês concordam com eles ou não? Agora, a minha opinião sobre os bonecos, eu repudio totalmente. Para mim, isso não é coisa de torcedor. Eu já disse e repito, não é coisa de torcedor. Torcedor do Cruzeiro não faz isso. Tem outras formas de protestar. Pede a saída do jogador, chega no jogador e fala, joga, veste a camisa. É a melhor coisa que tem, ao invés de ficar ameaçando de morte, que nem fizeram também com o goleiro do América. O menino pega muito. O que o menino tem a ver? Porque ele pegou, porque ele fechou o gol contra o Cruzeiro? E o que ele tem a ver com o Cruzeiro? Mesmo se ele tivesse, os jogadores foram incompetentes do Cruzeiro. E nem por isso eles são merecedores de receber ameaça de morte. Eu repudio totalmente sobre isso. E vocês, o que vocês acham? Vocês concordam com essas atitudes de supostos torcedores fazerem isso? Vocês concordam ou não? Comenta aí, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fui!